Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre, eu quero fazer meus dois convites muito especiais. O primeiro, eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo. Teremos o nosso momento de oração que fecha esse tempo de devocional aqui, colocando a nossa vida diante de Deus, com base nos textos que nós vamos lendo e aprendendo aqui com a palavra de Deus, princípios, valores e as promessas que Deus tem para nós. E também te convidar a ler a palavra comigo. Se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos agora. Vamos ler o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46. É um texto muito conhecido e nós vamos aprender algo muito, mas muito especial hoje, com aquela experiência do cego Bartimeu lá em Jericó. Temos uma lição maravilhosa que Deus vai nos mostrar hoje sobre como apresentar os nossos pedidos de oração a Deus. Muitas vezes nós não sabemos como fazer isso. E o texto aqui nos mostra, e através desse exemplo aqui para nós do cego Bartimeu. Então, vamos à leitura do texto. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, também quero te lembrar de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, se deixar aí o seu comentário, o seu pedido de oração e curtir o vídeo, compartilhar. Essas ações são muito importantes e você me ajuda a levar essa mensagem muito mais longe. Então, vamos ao texto, vamos receber da palavra de Deus, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Essa passagem ela é muito, mas muito rica em muitos aprendizados e ensinos para nós. Uma palavra que nós podemos extrair aqui muito. Você dá para se escrever livros a partir das mensagens, daquilo que nós aprendemos aqui. Mas eu quero cercar com você um aspecto que deve estar na nossa oração. Um aspecto daquilo que Bartimeu fez, dessa oração que ele fez a Jesus, que deve estar presente nas nossas orações, especialmente quando nós estamos buscando a Deus por algo que desejamos muito. Primeiro ponto, a persistência, a perseverança. Bartimeu já sabia quem era Jesus. Bartimeu já tinha ouvido falar sobre Jesus e ele tinha certeza que Jesus poderia fazer algo por ele. Por isso Bartimeu não se importou com ninguém. Ele foi com toda a sua intensidade, com toda a sua força, clamando o Senhor até que ele o ouvisse. Depois nós percebemos que Bartimeu, ele largou a capa para o lado, saiu e se colocou diante do Senhor. A palavra diz que Jesus virou para ele e disse assim: o que você quer que eu te faça? Imediatamente ele disse: que eu possa ver de novo. E aqui mora o ponto-chave. Pedir de forma específica a Deus aquilo que você quer de todo o seu coração. Nós precisamos ser específicos, mas ser específicos não é simplesmente você saber assim, não, eu quero isso, mas tem a ver com a intensidade daquilo que você quer. Exercer força de fé tem a ver com você saber
o que você quer e a quem você está pedindo. E nós oramos a Deus, sabemos que Deus deseja nos abençoar, mas precisamos ser muito específicos para que a gente saiba o que de fato estamos buscando, qual que é o desejo do nosso coração, o que você quer, o que você espera de Deus. Tem mulheres, tem famílias que desejam ter filhos, não têm filhos, e clamam e buscam a Deus com toda a sua força. Temos o caso de Ana, mãe de Samuel, lá no 1 de Samuel, capítulo 1, uma mulher que vivia assim, extremamente desejosa por ter filhos, e ela orou com muita intensidade. Nós vamos ver vários exemplos na Bíblia de pessoas que oraram e oraram com muita objetividade, sabendo exatamente o que queriam de Deus. Aqui Bartimeu dá para nós esse exemplo tão precioso de alguém que estava determinado em buscar o seu milagre. E por que é importante nós termos isso em mente? Porque eu já vi muitas vezes as pessoas pedirem as coisas sem refletir exatamente no que estão pedindo. É certo que Deus, Ele nos abençoa com propósito, nos abençoa porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mas eu já vi pessoas dizendo assim, eu quando passava uma necessidade, eu falei, Deus, pelo menos um salário mínimo por mês, o Senhor me dá para eu poder pagar as minhas continhas. E aquela pessoa, chegou um certo momento, ela começou a receber o seu salário mínimo todo mês. É bênção? Com certeza. Será que se ela pedisse 2, o Senhor daria 2 ou daria 1? Eu não sei. Eu só sei que ela depois falou comigo, se eu soubesse, se eu tivesse sim a clareza que ia ser tão precisa a resposta do Senhor, eu tinha pedido mais. Pois é, por que não? Também lembro de uma história, de uma reunião que eu participei há muitos anos com a minha mãe, uma reunião de oração, e uma pessoa estava ali e ela tinha dois familiares que eram muito doentes na sua casa, e ela falou assim naquela reunião de oração, eu não peço a Deus que cure os meus familiares, eu peço a Deus que me dê condições e que me dê forças para eu cuidar dos meus doentes. E aquilo me intrigou muito, porque ainda que Deus possa nos dar força e recursos para cuidar dos doentes da nossa família, por que não pedir a cura? Por que não pedir a Deus que faça um milagre e cure aquelas pessoas e tire elas daquela condição de sofrimento? Ainda que Deus não faça conforme nós pedimos, nós devemos sim pedir com toda a convicção do nosso coração até que o Senhor nos atenda. E se durante esse período o Senhor resolver que nós vamos ter uma coisa diferente daquilo que nós pedimos, louvado seja Deus, que o Senhor seja glorificado em tudo que Ele nos entrega. Mas se eu tiver a oportunidade de falar com Deus, por que não falar exatamente aquilo que eu desejo, exatamente aquilo que eu preciso, exatamente aquilo que corresponde, sabe, às promessas de Deus para a nossa vida? Seja específico, não tente limitar a Deus, não tente ser mais humilde do que Deus, não tente ser mais humilde do que o Senhor, não tente apresentar para o Senhor uma figura assim de tanta humildade e que parece até que Deus não tem condição de nos abençoar de forma abundante e poderosa. Não, quando você pede a Deus e você pede com intensidade e você pede exatamente aquilo que você deseja, você está dizendo para Deus que você confia que Ele é o provedor. E pedir a Deus dessa forma honra a Deus, porque você diz assim, eu confio e eu acredito que o Senhor pode fazer e fazer muito mais. E eu quero fechar com o texto que o apóstolo Paulo traz ali no versículo 20 do capítulo 3 do livro de Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Essa palavra nos mostra que ainda que você peça, e peça bem pedido para Deus, Deus ainda pode fazer muito mais, porque esse é o nosso Deus. É um Deus abundante, é um Deus cujas dispensas celestiais jamais serão escassas. É um Deus que pode fazer que algo venha a existir do absolutamente zero, apenas pelo seu desejo. Foi isso que ele fez quando ele criou todas as coisas. Nada existia e Deus disse que haja.
Então, que essa palavra venha ao seu coração, te encorajando a orar de forma mais específica, com intensidade, perseverança e fé. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. E nessa hora eu quero colocar a vida de cada pessoa que está comigo aqui, nesse tempo de devocional, e que o Senhor possa trazer, Pai, revelação, entendimento e, sobretudo, encorajamento para que essa pessoa peça, Pai, e peça ao Senhor da forma correta, Pai, conforme nós temos aprendido aqui com a Tua palavra, de forma intensa, perseverante, Pai querido, específica, sabendo exatamente aquilo que nós desejamos e confiando que o Senhor, além de nos abençoar, Pai, por aquilo que nós pedimos, o Senhor abençoa infinitamente mais. Pai querido, tira, Senhor, toda a falta de fé, tira toda a incredulidade, mas aumenta a fé no coração de cada um desses que estão comigo aqui, ó Pai querido, para que possam, em nome do Senhor Jesus Cristo, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Um forte abraço, tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.